Gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um tema muito pedido por muitos de vocês e eu trouxe especialmente pra vocês o meu pastor, o pastor Paulo Sabina. Tudo na benção. Vocês sempre perguntam qual é a minha igreja, qual é o meu pastor, então eu queria que vocês conhecessem ele e que recebessem um pouquinho de Deus também através da vida dele. Amém, pastor? Nós vamos falar hoje sobre o batismo com o Espírito Santo e eu perguntei pra vocês no Instagram e no Facebook e vocês mandaram várias perguntinhas. E eu queria fazer essas perguntinhas pro pastor. Vamos começar então, pastor? Amém. A primeira pergunta é da Carol Souza e ela perguntou: quando falei em línguas pela primeira vez, as pessoas me parabenizaram dizendo: parabéns, você foi batizada. A questão é, o batismo com o Espírito Santo é de fato quando falamos em línguas? Veja bem, Carol, o falar em línguas após o batismo é uma evidência que você foi batizado. É como se Deus dissesse: não pode ficar dúvida alguma que você foi batizado, então você vai orar em línguas. Então, geralmente, quando você é batizado com o Espírito Santo, se fala em línguas. Não quer dizer que todo mundo, que toda pessoa que é batizada com o Espírito Santo vai orar em línguas. Quem é batizado com o Espírito Santo sabe que foi batizado, porque é um selo, é uma marca. Imagina que alguém encostasse, vou dar um exemplo bobo, algo quente em você e queimasse você vai, na hora você vai saber que foi. O batismo com o Espírito Santo também, você sabe que foi batizado. Quem foi batizado sabe que foi. Independente de falar em línguas ou não, você sabe que foi batizado. Agora, Deus, ele permite que a pessoa fale como uma evidência, mas não quer dizer que todos que são batizados com o Espírito Santo orem em línguas. Pode ser que você não ore em línguas, mas você vai saber que foi. O Espírito Santo vai te mostrar de tal maneira, vai te marcar de tal maneira, você vai saber que foi batizado. Não tem como não saber. Verdade, pastor. E a próxima é da Natália Brito Sete. O batismo com o Espírito Santo é só quando se fala em línguas? Você já respondeu essa pergunta. O que muda depois de ser batizado com o Espírito Santo? Espero que me responda. Obrigada por ser uma bênção em nossas vidas. Amém. O batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. Quer dizer, após ser batizado, você tem o poder de Deus, você tem Deus dentro de você. Isso é muita coisa. Eu costumo dizer o seguinte: o crente que ainda não é batizado com o Espírito Santo, por melhor que ele seja, ele ainda é um crente fraco. Ele pode ser muito bom, pode ser fiel, frequenta a igreja, faz um monte de coisa, mas se ele ainda não é batizado com o Espírito Santo, ele ainda é fraco. Mas ao receber o batismo com o Espírito Santo, ele se torna um crente mais forte, porque é Deus dentro dele. Agora, o Espírito Santo é isso, é Deus dentro de nós. Você pode observar a própria igreja no livro de Atos. Antes de receber o batismo com o Espírito Santo, eram medrosos. É um fantasma! Não tenham medo, eu estou aqui! Mas quando o Espírito Santo veio, a Bíblia diz que eles se tornaram valentes e não tinham medo nenhum de sofrer por Jesus, de morrer por Jesus. Prendiam, daí a pouco estavam lá pregando de novo, não tinham medo de nada, porque agora eles estavam fortes. O batismo com o Espírito Santo faz de mim um crente mais forte e me capacita a receber dons espirituais. Quando Coríntios 12 fala sobre os dons do Espírito Santo, quer dizer, após você ser batizado com o Espírito Santo, você está apto a receber também os dons do Espírito Santo. Quer dizer, é uma porta que se abre aí para muita bênção de Deus acontecer na sua vida. Amém. Experiência própria. Eu, quando não era batizada com o Espírito Santo, eu tinha muita dificuldade para sentir a presença de Deus. Eu orava e parecia que o teto estava fechado. Depois do batismo, é algo assim muito especial. Quando a gente começa a orar, você já começa a sentir, já começa a falar e é algo muito especial. É verdade, é muito diferente. É verdade, é diferente. A próxima da Ioiô_Albuquerque. Por que as pessoas, quando são batizadas pelo Espírito Santo, elas caem no chão? Isso é bíblico? Eu não caí no chão quando fui batizado com o Espírito Santo. E muita gente que eu conheço não caiu. Pode acontecer. Não sei se acontecer, a pessoa cair. Mas eu acho que não. Mais uma pergunta dela, ela pergunta assim: quem fala em línguas sempre vai ter a capacidade de falar em línguas como quiser? Porque certa vez o pastor falou assim: quem souber falar em línguas, comece a falar. Quando você ora em línguas, você tem o dom de línguas. O espírito do profeta, ele está sujeito ao profeta. O dom é teu, você domina o dom. Por exemplo, eu lembro um caso de um rapaz que eu não podia levantar o obreiro porque ele orava em língua todo tempo, não conseguia parar mais de orar. Eu falei, poxa, eu tive que conversar com ele e falar: olha, você precisa dominar o dom não domina você. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu oro em línguas, eu tenho domínio sobre ele, mas eu vou ser sábio. Quando é que eu vou orar em línguas? Tem aqueles momentos especiais para você orar em línguas, mas sim, você tem domínio sobre o dom, sim. A Bruna _Nascimento_Neto perguntou: como ter o batismo com o Espírito Santo? As pessoas sempre falam que você buscando, você recebe, mas eu busco e ainda não recebi. Todos os adolescentes já foram batizados ou tiveram alguma experiência com Deus e eu ainda não. O batismo do Espírito Santo é o seguinte: Jesus, ele já deu
ele já derramou em Atos 2. Suponhamos que eu tivesse na minha casa um pé de acerola, por exemplo, e eu dissesse para você, olha, tem uma bolsa de acerola na minha casa que eu colhi para você, tá lá, mas você tem que ir lá buscar. Já é seu, já dei para você, mas você precisa buscar. Da mesma forma, Jesus ele já derramou o Espírito Santo. É só você buscar, é só você tomar posse. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade para tomar posse de uma coisa que Jesus já deu para elas. Mas você pode receber uma ajuda. Por exemplo, procure o seu pastor, procure o obreiro da igreja, peça para ele orar por você. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre algumas pessoas e o Espírito Santo veio sobre elas. E elas nem sabiam que existia o Espírito Santo. E o Paulo simplesmente impôs as mãos e o Espírito Santo veio. Você pode pedir uma ajuda também nesse sentido. Procure alguém que seja espiritual, seu pastor de preferência, um obreiro da sua igreja. Peça para ele impor as mãos sobre você, isso vai te ajudar. Aproveite também os momentos de busca na sua igreja, porque esses momentos são bons para você receber essa bênção de Deus aí. A Oliveira Andrade Fernanda. Fui batizado com o Espírito Santo, mas tem risco de eu perder o Espírito Santo? O que eu faço para sempre estar falando em línguas? O Espírito Santo, uma vez que você é selado, ele não sai mais de você. Ele fica em você. Ainda que a pessoa saia da presença de Deus, ainda que a pessoa esteja no pecado, o Espírito Santo não sai de dentro dela, ele continua ali. Porém, ele não pode exercer a função dele, não vai poder usar a pessoa, não vai poder curar, não vai poder fazer muita coisa, porque, né, é por causa do pecado da pessoa, mas ele continua ali. Mas o que ele faz dentro da pessoa? Convence. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Então ele não sai da pessoa, mas se a pessoa está em pecado, ele fica ali dentro convencendo a pessoa. Você está errado, você está errado, volta para o caminho. Essa é a função dele. Mas uma vez que você é batizado com o Espírito Santo, não sai mais de você não. É um selo que fica para sempre. Renata Cidade Oficial. Quando fomos batizados em línguas e não sabemos o que falamos, como podemos saber? A Bíblia fala também sobre o dom de interpretação de línguas. E você pode pedir a Deus. Tem vários livros do Kenneth Hagin, onde ele fala muito sobre isso, sobre o dom de interpretar as línguas. Peça a Deus. Se você pedir a Deus, ele pode trazer para você o entendimento daquilo que você está falando também. Peça a Deus. Se você pedir a Deus, Deus dá entendimento para você também daquilo que você está falando, em nome de Jesus. Amém, pastor. Acabou as perguntinhas do Instagram, vamos lá para as perguntinhas do Facebook. Eu queria que o senhor deixasse uma palavrinha pro pessoal do meu canal, que eu sei que eles têm dúvidas, mas ao mesmo tempo têm muito desejo de ser batizado. Amém. Lucas 24, no versículo 49. Jesus ele disse assim para os seus: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava dizendo para os seus: eu vou partir, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar o Espírito Santo para vocês. Mas para receber esse batismo do Espírito Santo, ficar em Jerusalém. Não é lá em Jerusalém, na Cidade Santa. Esse Jerusalém representa você ficar na posição, ficar na presença de Deus, diante de Deus. Procure estar bem com Deus, firme com Deus, na igreja, obedecendo o seu pastor, sabe, obedecendo as orientações que Deus dá, obedecendo a palavra. Se você ficar na palavra, você vai ser revestido de poder, você vai receber esse revestimento de poder. Eu volto a dizer, o batismo com o Espírito Santo, ele já aconteceu, Jesus já derramou, ele não vai dar, ele já deu. É só você pegar, é só você tomar posse dele. Quando você estiver nos seus momentos de busca, você aproveita, busca a Deus ali. E pode pedir ajuda do seu pastor. Pastor, faz uma oração, põe a mão sobre a minha cabeça, como Paulo impôs as mãos lá e as pessoas receberam o batismo do Espírito Santo. Peça ao seu pastor para fazer. Uma vez que ele colocar a mão sobre a sua cabeça e orar, você vai estar pronto para receber. A qualquer momento acontece. E outra, não pense que você vai ser batizado com o Espírito Santo como outras pessoas foram. Às vezes são experiências diferentes. Eu conheço gente que foi batizado com o Espírito Santo dirigindo, mas ela estava dentro do carro, ouvindo um louvor, sentindo aquela presença de Deus, de repente foi batizado com o Espírito Santo. Mas ele já tinha recebido a oração do seu pastor lá na igreja, né? Eu estava dormindo. Eu sonhei que eu orava em línguas, eu sonhei que eu era batizado com o Espírito Santo e acordei batizado com o Espírito Santo orando em línguas dentro do quarto sozinho lá. Não tinha ninguém em casa. Mas você não vai querer ser batizado como eu, ou como ele foi. Busca a Deus e Deus vai dar para você a bênção. Mas não tem como não receber, porque ele já deu. É seu. Se você já aceitou Jesus como seu Salvador, comece a buscar. Porque o batismo do Espírito Santo, como eu disse, vai fazer de você um crente mais forte. Peça a Deus essa bênção que ele vai dar e você vai se tornar uma verdadeira bênção nas mãos de Deus. Você vai querer sair para a rua, você vai querer evangelizar, você vai querer pregar, você vai querer fazer um monte de coisa. E, é claro, você vai estar agora apto também para receber os dons espirituais. Coríntios fala sobre os 9 dons do Espírito que você vai estar apto a recebê-los quando você for batizado do Espírito Santo também. Então busca essa bênção porque isso aí vai te ajudar bastante. Você vai se tornar um crente
muito mais forte e vai ser uma bênção na sua vida. Fique em Jerusalém, fique na posição, essa bênção vai alcançar você, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração, pastor? Amém. Vamos orar então, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus eu oro por todos aqueles que estão agora assistindo esse vídeo. Meu Deus, esses que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo, Senhor Deus, que o Senhor derrame essa bênção sobre eles. Em nome de Jesus, meu Deus, que fique em tudo aquilo que foi falado aqui, meu Deus, que tenha ficado claro para essas pessoas. Meu Deus, que não há mistério. É só essas pessoas ficarem em Jerusalém, como Jesus mandou, ficarem firmes na posição, que a bênção vai alcançá-las. Eu abençoo todos aqueles que estão aqui assistindo esse vídeo agora e que o batismo do Espírito Santo venha sobre todos, que o Senhor abençoe todos para que sejam crentes mais fortes na Tua presença. É essa a minha oração em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Fica preparado aí que a bênção tá chegando aí, em nome de Jesus. Quero agradecer, pastor, sua presença aqui, que venha mais vezes para abençoar as nossas vidas. Sempre um prazer. Amém. O pastor Paulo, ele tem um canal no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Dá um pulinho lá, se inscreva no canal dele, que tem várias palavras. E o pastor também tem um Periscope, que é o @PauloCesarSa1. Vai estar aqui também aparecendo na tela. Não se esqueça de clicar no gostei aqui para nós sabermos que você gostou do vídeo e também de se inscrever aqui no canal e que também no box de informações das nossas redes sociais para você seguir também e ser abençoado. Amém? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos vocês e tchau! Amém. Deus abençoe.